Olá, seja muito bem-vindo ao canal Renda com Design. E nesse vídeo eu vou te ensinar como você aumentar muito mais o número de projetos que você consegue pegar no Workana. As técnicas que eu vou te dizer aqui, elas também servem para outras plataformas, mas eu estou usando o Workana principalmente por conta da dinâmica que eles têm de pergunta, de proposta, etc. Então você vai conhecer aqui os 4 P's para aumentar o teu número de clientes e lotar a tua agenda lá no Workana, tá? Então, sem mais delongas, vou explicar a vocês os 4 P's. Então, os 4 P's são esses que você está vendo na tela nesse momento: prontidão, pergunta, portfólio e proposta. Então, vamos aqui um a um. Prontidão quer dizer você estar atento à plataforma. A todo momento, até de madrugada, as pessoas estão colocando projetos lá. Então, o máximo de tempo que você conseguir ficar atento para poder responder uma pessoa rápido, seja alguém que você já mandou uma mensagem ou alguém que acabou de postar um projeto e você já quer conversar com aquela pessoa, quanto mais tempo você ficar de prontidão, melhor, mais chances você vai ter de fechar clientes, tá? Então, o meu conselho é: ativa a notificação do Workana no teu computador, baixa o aplicativo para celular e ativa a notificação também, porque sempre que alguém falar contigo ou postar um projeto que é do teu interesse, você vai conseguir saber que aquela informação chegou para você ali na sua notificação, você vai conseguir saber que aquele projeto foi lançado e aí você consegue já começar a interagir com a pessoa. Já teve casos em que eu consegui fechar um projeto 30 minutos depois que o cliente postou o projeto na plataforma, ou seja, ele postou, 30 minutos depois a gente já estava com a proposta fechada e aceita. E sabe o que aconteceu? Não apareceu ninguém, eu não tive concorrência. Não apareceu ninguém, então assim fica até mais fácil de você conseguir negociar, né? O cliente fica até um pouco sem base, sem referência, então você consegue ter mais liberdade na hora de negociar, né? Não vai aparecer aquele freelancer mais barato ali querendo oferecer um serviço de R$ 500 por 100, por exemplo, que é muito comum, né? E às vezes o cliente até está querendo um preço mais baixo, ele pega uma qualidade pior e você acaba perdendo o cliente. Então, o primeiro ponto é esse: você está sempre de prontidão para poder enviar o quanto antes as perguntas, enfim, conversar com os clientes para não deixar nada passar. O segundo P é de pergunta. Pergunta por quê? Porque o Workana ele tem 2 opções de interação com o cliente. Tem a pergunta e a proposta. Proposta é quando você já tem o valor, você já conhece o escopo, né? Então você já tem valor, já tem qual é o escopo do serviço, você já tem a duração, etc. Já estimou a quantidade de horas, né? Mas não é o seu caso, né? Quando você vê um serviço, eu diria que 99% das vezes em que alguém posta um serviço no Workana, o escopo ele ainda está muito ali numa área muito cinzenta, né? A pessoa coloca assim, por exemplo, quero um design de um aplicativo, mas você não sabe quantas telas tem, se o aplicativo é para celular e para computador, se vai ter tablet, se você vai precisar fazer alguma ilustração, algum ícone, enfim, se vai precisar apresentar uma guia de estilos. Eu estou falando aqui exemplos de design, né, porque eu sou designer, mas esse vídeo até se aplica para outras áreas também que prestam serviços como freelancer lá no Workana, tá? Então, o Workana ele apresenta essas 2 formas, né? Tem a pergunta e a proposta. Normalmente, o que é que eu faço? Eu nunca mando uma proposta sem antes mandar uma pergunta. Nem que a pergunta de fato não seja uma pergunta mesmo, com uma interrogação, né? Pode ser simplesmente me apresentando, falando que eu tenho interesse naquele trabalho, que eu me sinto apto a executar aquele serviço e apresentando meu portfólio àquele cliente. Então, muitas vezes eu envio uma pergunta para ele com esse conteúdo e a pessoa vai checar. Cara, se a pessoa nem responder aquilo lá, esquece, porque a pessoa não está nem interessada em fechar pelo Workana. Às vezes ela só quer um orçamento, ou ela não gostou do seu trabalho, enfim. Então também não adianta mandar proposta depois, né? Então a pergunta é esse primeiro filtro. E aí, junto com a pergunta, já vem, né, quase ao mesmo tempo ali, vem o terceiro ponto, que é o portfólio. Então o portfólio, você precisa ter um portfólio sólido, né? Você precisa ter documentos que consigam comprovar que você realmente é apto a executar aquele trabalho, né? Porque vão aparecer diversas pessoas e o portfólio é o mínimo que você precisa apresentar, né? Um portfólio bonito, bem cuidado, feito com capricho, né? Então você manda uma pergunta e aí junto com a pergunta normalmente já manda o portfólio para poder ganhar aquele cliente na qualidade do seu trabalho, né? E aí você vai conversando. O cliente vai estar te respondendo, você vai estar de prontidão, que é o primeiro P, para responder ele rápido, para poder fazer contraproposta, se for o caso, se ele não gostou de um valor que você mandou. E aí, conforme as coisas vão evoluindo, você vai entendendo ali o escopo do serviço. Você não precisa fazer um briefing daqueles muito grandes, mandar um documento, um formulário, enfim. Você vai fazendo um briefing mais informal, né, mais enxuto.
Você pergunta, vem cá, esse aplicativo aí tem quantas telas? Você já tem o fluxo do usuário mapeado? Você já tem a identidade visual feita, logotipo você já tem? E aí você vai conseguindo compreender melhor qual é a situação daquele cliente. E aí, com base nesse mini briefing, vamos dizer assim, né, nesse briefing enxuto, você consegue estimar um valor e aí você manda a proposta para ele, ainda por enquanto, sem ser uma proposta oficial pelo Workana. Você pode escrever, falar assim, olha, fulaninho, para executar esse serviço daqui, aí você coloca entre parênteses lá o escopo, né, enfim, tantas telas, tantos aplicativos, site, landing page, enfim, ó, para executar esse serviço aqui, eu vou cobrar X, vai levar Y dias, para aí você explica o que é que você vai mandar de proposta, né? Então aí ele já vai, eu não gostei muito, tá muito alto o valor, ou senão esse escopo não é bem o que eu queria, etc. Ou a duração tá muito longa, e aí você vai negociando com ele ali, aumenta um pouquinho, abaixa um pouquinho o valor. Se o valor tá muito alto e ele tá querendo um valor muito abaixo, tipo metade, por exemplo, você pode cortar um pouco do escopo, né? Em vez de fazer 10 telas, faz 7, e aí dá um descontinho para ele, aí faz por um valor menor. Mas é importante essa hora negociar para poder fechar a venda, né? Na parte de pergunta e portfólio, é negociar para fechar a venda. E aí, por fim, depois desse processo todo, né? Quando você já mandou a proposta, o cliente já avaliou, disse que gostou, aí você manda a proposta porque aí você já sabe que vai ser aceita, né? Então, a proposta, de fato, do Workana, né? O botão lá de enviar proposta, ele tem que vir por último, porque ali, na verdade, é quando você já sabe que o cara vai aceitar, né? Porque até lá você não tem certeza, então se você mandar uma proposta direto, às vezes fica muito frio, ele não vai querer responder por conta da proposta. Então é muito mais fácil, né? Você tem muito mais abertura para negociar com ele quando você está negociando direto do chat, né? Tira uma brincadeira, enfim, faz alguma coisa, ganha uma intimidade ali e já vai negociando a proposta ali pelo chat mesmo, tá? Eu tenho feito isso e funciona muito bem. A minha agenda está lotada já tem muito tempo e eu tenho certeza que a sua agenda também vai se você conseguir aplicar essas dicas e tiver um portfólio sólido, tá? Então é isso, capricha no atendimento do cliente, capricha na negociação, seja flexível, né? Não tem como querer que o cliente também faça tudo o que você quer. As duas partes têm que ceder um pouco. E aí, no passo a passo, ali aos pouquinhos, você vai conseguindo crescer dentro da plataforma, né? Você consegue chegar nos níveis Gold, Platinum, Hero, e aí fica até mais fácil de você conseguir mais propostas e às vezes até receber convites para poder trabalhar em projetos, né? Então é isso, se você gostou do método 4Ps e vai usar, deixa um comentário aqui embaixo, me marca lá no Instagram, @rendacomdesign, me segue lá, fala o que achou, vamos trocar uma ideia sobre isso. Se você tem interesse em discutir design, freelance, enfim, como fazer essa renda extra, eu tenho um grupo de WhatsApp que você pode gostar das discussões que a gente faz lá, tá? Eu vou deixar nos comentários ali fixado para que você possa pedir a sua entrada lá no grupo, então eu tenho certeza que você vai gostar. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui, se inscreve no canal e até o próximo. Tchau, tchau!